O tema agora são as críticas que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vem sofrendo nas redes sociais após ir a um show de Ivete Sangalo em meio à calamidade pública no estado. O vídeo da presença do governador foi revelado pelo portal Metrópolis. Nas imagens é possível ver Eduardo Leite na primeira fila ao lado do namorado. Procurada, a assessoria do governador disse que não vai se posicionar sobre o assunto. As chuvas provocaram ao menos 50 mortes e afetaram 107 municípios do estado, segundo o último boletim da Defesa Civil Gaúcha. 8 pessoas continuam desaparecidas e 490 ainda estão desabrigadas. O Rio Grande do Sul ficará em estado de calamidade pública até o fim de 2024. Vinícius Poit, as críticas ao governador extrapolam ou não? Leandro, eu que já tive na pele do governador, não como governador de estado, mas como em público e deputado federal, sei o que deve passar na cabeça dele nesse momento ao receber as críticas ou no seu entorno. Pô, mas não tenho vida, né? Não posso sair, não posso comer, não posso fazer. Mas é o custo da exposição do cargo. Enquanto deputado federal, pensava 2 vezes em várias coisas. Puxa, vou viajar. 4 anos como deputado federal, eu não tive tempo de tirar umas férias, nada, de final de ano. O que me preocupava para onde eu viajar, como é que ia ser, onde que eu ia estar com a minha esposa, porque as pessoas estão te julgando o tempo inteiro. Então, apesar de gostar do trabalho do governador, achar o governador um potencial enorme, jovem político, neste momento tem que se preocupar com o exemplo e a figura do governador no cargo. E aí, na minha opinião, erra ao ir no show. Agora, novamente, gente, eu entendo o papel ali, puxa vida, o cara, ou quem vai me criticar a minha opinião aqui, poxa, mas o que é isso? O cara não pode ter vida, o cara não pode sair para jantar com o namorado. Gente, a vida pública, ela também é feita por exemplos, não só nos discursos, mas nas atitudes. Poxa, 24 horas, 24 horas. As pessoas que pagaram impostos, as pessoas que perderam entes queridos ou que estão sofrendo na pandemia, elas vão te olhar e no mínimo tempo que ela tiver interação com você, você é o exemplo para elas. É você que está liderando. Então, ônus e bônus. Bônus eu não vejo muito para quem faz a coisa correta de vida pública, fora o propósito e a sensação de retribuição. Falo por experiência própria. Agora, ônus tem um monte. E um deles é perder um pouco da sua privacidade e perder o direito, sim, de ir num show desse. Porque não é o exemplo ou não é a postura que quem está lá no Rio Grande do Sul na chuva gostaria de ver. Novamente, gosto muito do governador, acho que faz um baita trabalho e tem um potencial político enorme. Mas esses pequenos detalhes pesam e a população tem o direito de cobrar. Coerência, né, Poit? Vale para a Janja, vale para o Eduardo Leite também a crítica. Apesar de que ele está fazendo um trabalho muito bom ali, está cumprindo o seu papel no Rio Grande do Sul, está tendo uma posição republicana junto ao presidente Lula, veio a Brasília, se encontrou com o presidente, está atuando intensamente ali na região, mas é isso que você falou, né? Tem que ter um pouco de noblesse oblige. Eu entendo a... Noblesse oblige, a nobreza obriga. Nobreza obriga. Tá aqui no francês. Aqui. Eu entendo a polêmica, eu acho que ela é esperada, querendo ou não. É natural que as pessoas, principalmente nas redes sociais, se manifestem numa situação como essa. Principalmente os críticos vão adotar essa posição. Acho que é um desgaste que deveria ter sido antecipado, muito provavelmente pelo governador. Mas, dito isso, eu vou relatar um pouquinho do que eu ouvi ali no entorno do governador. Ele decidiu silenciar a respeito desse assunto. Isso é uma estratégia de comunicação muito comum para você tentar arrefecer ali uma determinada crise, né? Houve a avaliação de que era melhor não alimentar essa polêmica. No entorno do governador, há o entendimento de que é uma falsa polêmica, de que está sendo feito um ataque político a ele, vindo de setores que querem prejudicá-lo politicamente. É isso que está sendo dito, tá? Estou relatando o que está sendo falado lá. E há um entendimento também de que uma parcela da imprensa fez essa cobertura de maneira que seria ali injusta, digamos assim. Isso é a avaliação, o diagnóstico que foi feito nos bastidores pela equipe do governador. O que foi citado como exemplo para mim? Foram colocadas, por exemplo, matérias que dizem Eduardo Leite sofreu fortes ataques nas redes sociais por conta da presença no show. E aí, quando você lê os comentários na própria matéria, você vê muita gente dizendo, mas olha, o governador está muito presente nessa crise,
crise, dizendo, pô, peraí, não é bem assim, principalmente vindo de pessoas do Rio Grande do Sul. Então, esse é o diagnóstico que foi traçado pelo time do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu acho que vale destacar alguns pontos. Eduardo Leite visitou todos os municípios que foram atingidos pelas chuvas, segundo a equipe dele. Ele está fortemente presente em todo o enfrentamento desse caso, mas, de fato, o fato de ele ter vida própria, digamos assim, e dedicar algum tempo da sua vida para um evento de lazer, um evento público, acabou criando uma exposição que ele poderia ter evitado. Politicamente, foi um gesto ruim que lhe trouxe um desgaste desnecessário. Vamos ouvir o Hélio, por favor. Olha, eu concordo integralmente com o Poit. É o custo de se fazer política. E eu acho, Poit, que é pior do que o caso de ser um parlamentar, como você foi, porque aqui é o executivo. E o executivo, na cabeça da população, é aquela pessoa que tem que estar preocupada com ir integralmente com os problemas que estão acontecendo, seja na cidade, seja no estado. E a impressão que fica para quem olha, então ele não está preocupado com os problemas que estão acontecendo aqui em tempo integral, né? E claro, tem aquilo que você falou, poxa, mas não pode ter vida? Pois é, mas você... Outro dia eu citei aqui a frase do César, não adianta parecer honesto, tem que ser honesto, tem que parecer honesto. Aqui não adianta ele parecer... não adianta ele ser preocupado com os problemas e cuidar dos problemas. Ele tem que parecer que está cuidando dos problemas sempre. E ao participar de um show, que eu também acho, Poit, que é diferente de um jantar, né, num lugar normal, né, aqui é um show, dançando, né, eu acho que ele passa a impressão de que não está se ocupando dos problemas quanto teria que ocupar. Então, concordo com você, quem está na vida pública tem custos, e o custo é, inclusive, abrir mão de boa parte da sua vida social. Essa questão também de se vitimizar, né? Sempre que alguém é pego numa situação como essa, há uma perseguição, né? As pessoas têm dificuldade em fazer autocrítica. Acho que a Janja também teve. A ministra Marielle, quando foi flagrada lá, quando ela gravou aquele vídeo usando... Não nem foi flagrada, ela gravou um vídeo Ministra usando... Aniele. Aniele, desculpa, irmã da Marielle. Perdão. Ela também, depois que foi criticada nas redes sociais por usar o avião da FAB e gravar aquele vídeo infeliz, ela também disse que era vítima de uma perseguição e etc. É mais difícil você admitir os erros do que fazer autocrítica. Perfeito, acho que falou e disse. E, Hélio, eu dei alguns exemplos pessoais aqui, porque, gente, outro dia eu falei com alguém, depois de 4, 5 anos sem férias, eu tirarei as primeiras férias com a minha esposa viajando em paz, assim, né? Tendo, inclusive, puxa, aonde que eu vou comer, o que que eu vou fazer, para onde eu viajar? Porque enquanto eu estava no mandato, seja para onde eu viajei, num final de semana, num feriado, encontrava algum eleitor. E eu me sentia, inclusive, na obrigação de explicar para o cara. Falei, pô, aproveitei o feriado para estar aqui, como se eu precisasse prestar contas 24 horas. Eu sei, gente, que para alguns pode parecer exagero, mas são o tal dos ossos do ofício. E eu concordo com o comentário do Pedro. Nessa hora, puxa, eu custo a achar alguém que fala, realmente, não foi uma boa escolha ter ido. Né? Ou como a Clarissa disse, uma crise totalmente evitável, né? Não precisava. E o entorno, tanto como o governador, dá para, puxa, se eu ir, alguém vai ver? Óbvio que vai ver. Está com o celular. Nos dias hoje vai pegar mal. Precisa levantar, né? Óbvio que vai pegar mal. Não é um exemplo. Mas eu acho que vale a gente levantar, né, o quanto a exposição de redes sociais transformou, né, a visibilidade de ocupantes de cargos públicos no geral, né? Não é uma situação fácil de se administrar quando você está tendo uma crise longa, por exemplo. A gente está falando, não é que a crise das enchentes lá no Rio Grande do Sul acabou de estourar, foi ontem, e aí... Não, a gente está falando de meses, então vamos dizer, em meses o governador do Rio Grande do Sul não tem o direito de sair de casa, se divertir. Eu acho que tem um debate também que a gente tem que fazer sobre até que ponto é justificável estabelecer essa regra, essa rigidez tão grande. O Poit estava dizendo aqui, em 4 anos de mandato você não teve férias nenhuma vez, você não saiu, você não viajou, você não parou um segundo. Se você fez isso, a gente tem que levantar a discussão
sobre qual é o limite do quanto as figuras públicas precisam, né? Porque a gente não está falando de um evento que aconteceu ontem, hoje. Não é como se no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro, o presidente Lula estivesse ali falando, opa, tchau, dá licença, eu marquei minhas férias, não vou desmarcar, entendeu? Eu acho que são meses de um problema que está sendo enfrentado com bastante força no Rio Grande do Sul. Não vejo sinais até hoje de omissão por parte do governador a respeito do que está acontecendo lá, pelo contrário. Acho que, inclusive, ele tem atuado de forma muito explícita nessa crise. Mas eu acho que é uma discussão a ser levantada, é um período longo, então para isso tudo? A pergunta não, acho que é uma crise desnecessária, ele poderia ter evitado um desgaste político, ele tem ambições eleitorais muito maiores, né? Mas, ainda assim, eu acho que isso tem que ser colocado dentro do contexto. Clarissa, só para adicionar outros exemplos, né, gente? Para parecer que está pegando no pé do governador Eduardo Leite, que, novamente, né, está fazendo um bom trabalho, tem um potencial enorme, mas a vida pública é assim. Eu até acho, Clarissa, eu não sei se a gente tem que pensar, assim, que tem que dar um desconto para quem está na vida pública, né? Vamos pegar o presidente Arthur Lira curtindo o show do Safadão e aí todo mundo filmou ele no cruzeiro. Vamos pegar o presidente Bolsonaro andando de jet ski. Vamos pegar o presidente Lula tomando banho de rio e expulsando todo mundo que estava lá na hora lá. Tira todo mundo aí que o presidente Lula vai dar um mergulho no rio. Gente, são símbolos. A população está carente de símbolos, a população está carente de esperança, de uma política diferente no nosso país. De políticos que se investem em uma armadura, são guerreiros e vão lá lutar por princípios e por atitudes diferentes. Então, eu acho sim, mas é extremo, Poit, então não vá para a política, né? Eu acho sim que precisa dar exemplo 24 horas. O dia que não quiser mais, aí sai e vai fazer outra coisa. Porque a gente não viu nas redes sociais uma grandes crises, assim, a gente viu uma reação maior da opinião pública do que dos adversários políticos. Eu não vi, por exemplo, nenhum petista criticando o Eduardo Leite, não vi nenhum bolsonarista criticando o Eduardo Leite, o que mostra que ele está bem posicionado, assim, politicamente nesse momento, né? Quando aconteceu aquele episódio com a Janja, houve uma avalanche de críticas dos bolsonaristas nas redes sociais e o que não aconteceu agora com o Eduardo Leite, né? Curioso isso. Vamos ouvir o Hélio. Hélio? Eu queria complementar o que o Poit falou, acho que tem razão. E eu acho que na hora que o Eduardo Leite percebeu o que estava sendo filmado, ele fez uma cara... Na era do cancelamento dá até pena, porque ele percebeu, ele sabia que aquilo era algo que não seria agradável para ele. E eu acho que o fato de ele se calar hoje em relação a esse evento também não ajuda. Ok, alguém quer questionar mais alguma coisa? Não?